Olá, nós estamos na série Creio e Sou Ensinado, que espelha o Sermão do Monte de Jesus. Nós vimos no estudo anterior que Jesus ensinou que se deve evitar a hipocrisia dos fariseus e também as vãs repetições dos gentios quando se trata de uma oração. Veja que os judeus tinham 3 obrigações principais religiosas para com todo aquele que era considerado um judeu legítimo, né? Era dar esmolas, era jejuar e era orar. E Jesus vai ser objetivo em ensinar os seus discípulos, que na sua maioria eram judeus, sobre como praticar esses 3 princípios. Hoje nós vamos tratar da oração, especialmente a oração modelo de Jesus, né? A oração do Senhor, como é conhecida em Mateus 6, de 9 a 13. Vamos usar o texto aqui de Mateus. Jesus diz, portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode estudar esse estudo na série Creio e Pratico, os estudos 61 a 68, que vai espelhar o breve catecismo, que trata com mais profundidade a oração do Senhor. Mas antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para ser avisado de futuras publicações. Há 2 perguntas que nós podemos fazer para esse texto e em que nós podemos já tratar esse texto de 2 formas. Alguém disse que o Sermão do Monte, especialmente a oração do Senhor, pode ser assemelhada como os 10 mandamentos de Moisés, né? Foram 2 tábuas, uma se referia a Deus e a outra se referia às pessoas, como amar a Deus e como amar as pessoas, né? E também na oração do Senhor nós podemos dividir a oração e fazer 2 perguntas. Quem é o Deus a quem oramos? E a segunda pergunta, quais os motivos que oramos? Quando olhamos para a primeira pergunta, quem é o Deus que oramos? Nos versos 9 a 10, Jesus diz, portanto orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A diferença da oração dos discípulos de Cristo e a dos fariseus e gentios assemelha-se quando se averigua o Deus a quem eles oram. Quem é o Deus a quem oramos? Jesus diz que o Deus a quem oramos é o Pai, não é? E se temos o Deus por Pai, nós podemos olhá-lo de uma outra forma. Isso faz toda a diferença, pois Jesus mostra, como infere aqui John Stott no seu livro Contra a Cultura Cristã, ele diz que há 3 aspectos aqui. Primeiro, há um Deus pessoal, que ele chama, aqui ele equipara ao Pai, e é um Deus amoroso, é o Pai nosso, não é? E é um Pai poderoso, o Pai nosso que está nos céus, não é? Ele tem todo o poder nos céus e também na terra. Nós oramos muitas vezes pensando ali somente no nosso mundinho interior, não é? Oramos em meu nome, né? A minha família, os meus problemas, as minhas dificuldades,
as questões que eu passo. Então, enfim, eu oro pelo meu reino. Entretanto, Jesus, ele olhando para o ensino do nosso Salvador, ele vai então mudar um pouco o aspecto da nossa oração, tirando esse aspecto pessoal e olhando as coisas de Deus como prioridade, como Jesus ensinou aqui, vai ensinar na oração do Senhor, a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e olharmos as coisas de Deus como prioridade. Por exemplo, ele fala teu nome, teu reino, tua vontade. Então, veja que a oração do Senhor, ela tira todo esse aspecto pessoal e ela vai mostrar o Deus a quem oramos, né? E quando olhamos diante desse Deus e vemos, por exemplo, quando Moisés estava na sarça ardente, Deus mandou que ele tirasse as sandálias, porque a terra que ele pisava era uma terra santa. Então, quem vai à presença de Deus, como João, lá na ilha de Patmos, ele diz que ele caiu como morto, né? Esteve como morto. Então a ideia é que a presença de Deus é algo que muitas vezes nós não podemos suportar, não é? Quando Isaías ele vê o Senhor, né? Aquela visão do Senhor dos céus, né? E diz, ai de mim que estou perdido, né? Eu sou uma pessoa de impuros lábios e habito num povo também impuro, né? E meus olhos viram o Senhor. Então, olha que coisa quando as pessoas oram. Então, a primeira coisa que Jesus vai mostrar é o Deus a quem oramos. Então, quando você orar, avalie sempre isso primeiro, o Deus a quem você está orando. Segundo, quais os motivos pelos quais oramos. Os versos 11 a 13, Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Veja que ele passa de uma primeira pessoa para a primeira do plural, né? Nós, não é? Então ele diz, venha o teu reino, a tua vontade. Agora ele fala o nosso, né? Então ele mostra não só as coisas pessoais, você quando vê a grandeza de Deus, você agora começa a enxergar um pouco maior, não é? Não só o seu mundo, mas o mundo também daquelas pessoas que você é chamada a amar. E há três aspectos aqui que nós temos que pensar quando nós oramos, três motivos que oramos. Primeiro, pelo o sustento material diário. Veja que Jesus diz que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Veja que a oração, ela pede o pão para o dia de hoje. Isso revela a nossa dependência diária de Deus para que Ele dê força, nos dê força para trabalhar, e como resultado do trabalho vem então o nosso sustento. É como o maná do povo no deserto, a cada dia Deus dava o maná, e quando chegava no dia do Senhor, que naquela época era o sábado, e depois da ressurreição o domingo, eles então recebiam maná, e no sábado recebiam porção dobrada, né? Para que não pudessem trabalhar naquele dia, não é? Então veja que o sustento ele é diário, então a petição nossa é diária pelo sustento material. Para Lutero, o pão aqui, ele entendeu como um símbolo de todas as coisas necessárias para a preservação da vida, como o alimento, a saúde do corpo, o bom tempo, a casa, o lar, a esposa, os filhos, o bom governo e a paz também entre todas as pessoas. O que podemos entender aqui por pão seriam as coisas necessárias para o sustento material diário e não os luxos que a vida oferece. Mesmo assim, a palavra de Deus afirma, como em Efésios 3:20,
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, se você está vivo hoje, é por causa da permissão e graça do Senhor. E Deus lhe deu o sustento, uma casa, a roupa, o alimento, para muitos o trabalho, e até a falta dele, Deus continua sustentando as pessoas, não é? Mesmo na sua dificuldade. Então veja que aqui para pão nosso de cada dia dá-nos hoje significa o sustento material diário. Em segundo, a segunda petição é pelo perdão retributivo de Deus. Jesus ensina aí, perdoa-nos as nossas dívidas, assim também como nós perdoamos aos nossos devedores. Logo em seguida, a oração do Senhor, ele vai nos advertir, e ele diz, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém, veja bem, se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Ora, se não perdoamos o próximo nas suas ofensas, estaremos pedindo maldição em nossas vidas e não bênção. Então veja que o perdão aqui é retributivo. Na medida em que você perdoa, Deus também o perdoa. E em terceiro lugar, há o livramento das tentações. O que é que nós pedimos? Pedimos não só que Deus deu sustento diário, ou ele deu perdão, Deus nos perdoe, mas ele nos livre das tentações e do mal, ou do maligno também poderia ser. Note que tanto provações quanto tentações são boas para nós, pois o próprio Jesus, ele disse em João 16:33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então veja também Tiago 1:2, ele diz, meus irmãos, tende motivo por toda alegria o passardes por várias provações. Se elas são benéficas, por que deveríamos pedir que o Senhor nos livre delas? Veja que o objetivo aqui não é que Deus retire as tentações e as provações, mas que suportemos as tentações e o mal que vem do maligno, e não que as evitemos. Esse é o ensino aqui das Escrituras. John Stott, resumindo todo o ensino de Jesus, ele diz que Jesus proíbe que seu povo faça qualquer espécie de oração com a boca quando a mente não está participando. E se nós aplicarmos o estudo de hoje, sobre a oração do Senhor, veja que o cristianismo, em geral, precisa das correções de Jesus. Na oração, que incluiriam, entre outras, por exemplo, o rosário, que muitas pessoas do cristianismo usam, e vão lá em cada daquelas pérolas ali, vão contando então, naquele rosário, então, um Pai Nosso, uma Ave Maria, etc., e vão contando ali. Então Jesus condena as vãs repetições. Jesus condena também o uso formal e mecânico num culto ou missa, e até aquela rápida oração que é feita no campo de futebol antes das competições, ou nos campos esportivos. Então, o que Jesus nos ensina hoje é que nós precisamos orar não só mecanicamente, mas orar com nosso coração. Que Deus abençoe a você e a sua casa. Amém.